E aí, namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como se livrar do karma. O vídeo de hoje foi inspirado por uma aluna minha do curso de filosofia, que é professora de inglês, e eu gosto de seguir os stories dela, são bem interessantes. E ontem ela colocou um story de uma senhora, provavelmente dos Estados Unidos, falando sobre isso. How to get rid of karma, né? Como se livrar do karma. E aí, ao longo do vídeo, ela vai chegando à conclusão de let it go, né? Deixe ir. E por isso eu queria complementar isso, né? Porque é interessante a gente saber o que é karma e como que a gente faz para deixar ir. E por que eu trago esse assunto? Porque isso tem tudo a ver com yoga, né? Yoga, karma são assuntos assim bastante relacionados. Eu diria que o objetivo do yoga é a gente se livrar do karma. Então é um assunto bastante importante para mim, por isso que eu quero trazer. E é um assunto um pouco complexo, então me desculpem o caminho que eu vou fazer um caminho meio tortuoso, mas eu vou chegar no meu objetivo. Bom, em primeiro lugar, o que é karma? Eu já falei sobre isso, vou deixar aqui um link do vídeo que eu fiz, mas assim, de uma forma bem resumida, karma é ação. E a ação, ela tem desdobramentos, ela tem resíduos, coisas que vão se desdobrando ao longo do tempo. Eu gosto sempre do exemplo da pedra no lago. Então imagina que eu estou na beira de um lago, com uma superfície assim bastante tranquila, um espelho d'água, e aí eu jogo uma pedra. Quando essa pedra toca a superfície do lago, a superfície vai começar a ondular. E essa ondulação ela vai demorar um tempo, ela vai demorar uns minutos para acontecer, até que a superfície vai voltar a ficar aquele espelho d'água. Então a minha ação foi jogar a pedra, mas faz parte da ação a ondulação do lago. Bom, então vamos falar sobre o yoga. O que o yoga tem a ver com isso? O objetivo do yoga é o atingimento de um estado mental, psicológico, chamado samadhi. Muita gente, inclusive professores de yoga, professores de meditação, pensam no samadhi como algo transcendental, ou seja, algo de outro mundo. Ou seja, eu vou me iluminar, né, vou atingir o samadhi e vou para um outro lugar. Só que não existe outro mundo. O único mundo que existe é esse mundo aqui. Então, quando eu atinjo o samadhi, o mundo não muda, porque eu não tenho controle sobre o mundo. O que muda é a minha relação com o mundo. Então, antes do samadhi, eu tenho uma relação de sofrimento. Quando eu atinjo o samadhi, esse sofrimento cessa, esse sofrimento para. O sofrimento, o Yoga Sutra descreve como o nosso pensamento, nosso próprio pensamento. Então, ele diz que quando nós pensamos, nós sofremos. Porque o nosso pensamento está impregnado de ignorância, apego, aversão, medo, egoísmo. Então são coisas, né, que estão impregnando o nosso pensamento, então cada vez que eu penso, eu sofro. Então o samadhi é eu tentar me livrar desses kleshas, que ele chama de kleshas, né, que são esses sofrimentos através do nosso pensamento. E o yoga é justamente isso, né, é o controle da minha mente para que eu não tenha esses kleshas. Então o Yoga Sutra, né, são os aforismos, ele começa com o primeiro aforismo, agora vamos falar sobre yoga, e o segundo aforismo é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das vibrações mentais, o yoga é o controle dos pensamentos, o yoga é o controle dos vórtices mentais. Seja qual for a tradução que você quiser dar, ele está falando sobre isso, quer dizer, o meu pensamento ele gera sofrimento, o sofrimento não me deixa atingir esse estado de samadhi, então eu preciso controlar meu pensamento para que eu pare de sofrer e aí sim eu tenho esse estado de bem-aventurança, de bem-estar eterno. E o que isso tem a ver com karma, né? É que para o yoga, sofrimento, karma, tudo isso é a mesma coisa, né? Klesha, tudo isso é a mesma coisa. Eu posso, conceitualmente, descrevê-los de forma separada. Ilusão, samsara, karma, klesha, mas todos eles significam a mesma coisa. Então, quando eu paro de sofrer, eu automaticamente me livrei do karma. Quando eu me livro do karma, eu paro de sofrer. Quando eu me livro do karma, eu atinjo o samadhi. Entende? Então, por isso que é importante a gente entender o que é karma e como se livrar dele. Então, eu já falei o que é karma e agora como se livrar dele, né? Então, o karma, ele tem, como eu disse, esses desdobramentos, né? São resíduos que vão acontecendo ao longo do tempo e que eu não posso controlar, porque os resíduos, eles vão acontecer no mundo.
Então, quando eu jogo a pedra no lago, o lago vai ondular. Eu não consigo parar a ondulação. Eu não posso jogar a pedra e falar assim, ah, eu não quero que ondule, então coloco a mão, assim, não vai parar a ondulação. A ondulação vai acontecer. Então, se eu, por exemplo, dou um tiro na cabeça de uma pessoa, a pessoa morre. Não tem nada que eu possa fazer para essa pessoa voltar à vida, entende? Então, a minha ação ela vai ter esses desdobramentos e esses desdobramentos eles são definitivos e aí eles não estão sob meu controle. Existe um outro livro que é importante também para o yoga, que é o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, o Krishna está falando com Arjuna, né? Existe um capítulo específico sobre karma. E aí ele fala que o homem, ele deve, o homem humano, né, o ser humano, o homem e mulher, ele deve agir e renunciar aos frutos da ação para ser feliz. Ou seja, eu ajo, né, e depois eu tenho que esquecer essa ação. Eu não posso ficar apegado a essa ação, porque justamente isso é o apego ao karma. O que ele quer dizer com isso, né? Ele diz que a gente tem que entregar o fruto da ação para o Ser Supremo. O Ser Supremo no Yoga, o Yoga ele trabalha com símbolos, né? Então quando eu digo Ser Supremo, ou quando eu falo Krishna, ou quando eu falo Shiva, ou qualquer outro nome que eu queira dar, eu estou falando do universo em si. Então o que ele quer dizer é o seguinte, quando eu ajo, né? Essa ação eu tenho que entregar para o mundo, para o universo, né? Então quando eu jogo a pedra no lago, o universo ele vai ondular a água. Eu não posso tentar controlar isso, eu não consigo. Se eu dou um tiro na cabeça de uma pessoa, ela vai morrer. Então isso faz parte do mundo. Eu tenho que entregar o fruto dessa ação. Eu não posso agir e ficar, nossa, se eu não tivesse agido dessa forma, o que eu posso fazer para resolver e tal, porque não vai adiantar nada. A minha ação ela não vai se desfazer, o tempo não volta, né? Então tudo que eu fiz, né, vai ficar feito. Se eu falo, por exemplo, de uma forma ofensiva ou violenta com uma pessoa, eu não consigo desfazer aquilo. Eu posso pedir desculpas para a pessoa, né? Eu posso tentar contornar aquele problema, mas vai ficar gravado na mente daquela pessoa que eu fui violento com ela. E vai ficar gravado na minha mente também. Essa é uma característica do karma, né? Que o resíduo do karma ele vai para o mundo e ele vai para a minha mente também. Então quando eu sou agressivo com uma pessoa, parte dessa agressividade vai atingir o mundo, vai atingir as pessoas e parte vem para minha mente. E eu vou viver essa agressividade durante algum tempo como um resíduo. E eu tenho que me livrar desse resíduo. Então, uma parte da solução, o Bhagavad Gita nos fala, né, que é essa. Eu tenho que abdicar, né, renunciar aos frutos da minha ação. Ou seja, a partir do momento que eu agir, não adianta eu querer voltar atrás. Né? Eu posso me arrepender, mas arrependimento não traz isso de volta. Eu tenho que compreender que a minha ação foi feita, não vou trazer essa ação de volta, não vou voltar no tempo e que ela vai ter os desdobramentos dela e isso eu tenho que aceitar. O máximo que eu posso é fazer outras ações, né, para melhorar, vamos dizer assim, a qualidade, né, de vida das pessoas que foram afetadas pela minha própria ação. Agora, de qualquer forma, resta um resíduo aqui na minha mente, das coisas que eu fiz e das coisas que fizeram para mim. Então, se alguém for violento comigo, né, então parte dessa violência vai ficar na mente da pessoa e parte vai ficar gravado na minha consciência, porque ela foi violenta para mim. Então, isso vai bater em mim e vai ficar gravado em mim. E aí, para falar sobre isso, né, como resolver essa questão, eu vou trazer o Spinoza, que é um filósofo ocidental, e ele fala sobre a paixão, né? A paixão, o nome paixão vem do latim, passio, que é passividade, né? Então, o Spinoza ele fala que a paixão é uma postura passiva nossa, de nos deixarmos afetar pelo mundo. Então, se uma pessoa foi violenta em relação a mim, se eu deixo essa violência me afetar, essa violência vai fazer parte do meu karma. Então, ela vai entrar na minha mente e vai produzir sofrimento dentro dos meus pensamentos. Então, o que o Spinoza fala é que eu tenho que agir com um outro tipo de atitude, né? Uma atitude ativa, uma atitude racional, vamos dizer assim, né? Então, se a pessoa foi violenta em relação a mim, essa violência ela pode vir e eu não aceito essa violência. Essa violência vai chegar aqui, vai bater, vai voltar. Porque eu não sou obrigado a ter essa passividade, a ter essa paixão de me deixar afetar pelas coisas do mundo. Então, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu sou gay
e aí uma pessoa age com homofobia, né? Então ela age com violência homofóbica em relação a mim. Eu posso ficar muito mal, então isso, né, isso vai ser uma paixão, eu vou me deixar afetar por isso, isso vai provocar muito sofrimento na minha cabeça, ou eu posso simplesmente pensar racionalmente e falar assim, bom, essa pessoa, ela é homofóbica, e isso é um problema dela, que ela tem que resolver, porque não é meu problema se ela não lida bem com isso. Na minha cabeça isso já está resolvido, é uma questão resolvida, na cabeça dela não. Então, por que eu vou aceitar esse problema dela? Por que eu vou sofrer por causa de algo que ela precisa tratar, né? Então, ela que procure um psicólogo, um psiquiatra, mas eu não posso me deixar afetar por isso, né? Obviamente, eu posso chamar a polícia porque a homofobia é crime e tal, mas a questão não é essa. A questão não é o que eu vou fazer em termos de ação no mundo. A questão é de eu não aceitar isso como um sofrimento para minha cabeça. Porque quando eu aceito, é como se eu estivesse num caminho, né? Então imagina que eu estou lá no caminho da vida, né? Andando a pé, com uma mochila nas costas. E aí quando eu aceito isso, é um peso que eu vou colocando. Então eu coloco aqui mágoa, ressentimento, ódio, né? Então eu vou colocando, são como se fossem bolas de ferro que eu estou colocando aqui para carregar na minha mochila. E isso vai me deixando pesado, isso vai me trazendo sofrimento. Então eu tenho que me livrar desses pesos. E como é que eu me livro? Através do meu pensamento. Então eu falo, bom, isso não pertence a mim. Se a pessoa foi violenta comigo, a violência pertence a ela. Eu não aceito essa violência. É dela. Eu não vou reagir. Eu não vou receber passivamente. Eu não vou me deixar afetar por essa violência porque eu não tenho nada a ver com isso. É um problema que ela tem que resolver. E é engraçado essa questão, né, das coisas que a gente vai aceitando, né, da mágoa e tal, porque quando a gente tem mágoa de alguém, por exemplo, a mágoa, ela funciona como se fosse um vidrinho de veneno, né? Então eu tô lá com um vidrinho de veneno na mão, achando que aquele vidrinho está envenenando a pessoa, que é objeto da minha mágoa. Mas na verdade quem está tomando veneno sou eu. Então toda vez que eu tenho mágoa, ressentimento, ódio e tal, pode perceber, você, na fantasia, na nossa fantasia, parece que tudo aquilo que a gente sente está fazendo mal para outra pessoa. Mas a outra pessoa ela nem sabe que a gente está sentindo aquilo. Eu posso até verbalizar, mas isso não vai fazer muita diferença na vida dela. Mas na minha vida vai, porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou ficar pensando naquilo. Então aquilo lá vai ficar, é um klesha, né? Aquilo lá fica na minha cabeça, causando sofrimento. Então a solução para esse lado, né? É o que o Spinoza fala de nós agirmos sem paixão, ou seja, nós temos que ser indiferentes ao mundo. A gente tem que ter uma certa apatia, uma equidistância das coisas, porque as pessoas elas são diferentes de mim. Então cada uma está num grau de evolução. Então tem pessoas que são preconceituosas, tem pessoas que são violentas e tudo mais. E eu vou trabalhar no meu ser. Então eu vou trabalhar para superar tudo isso. Vou trabalhar para superar o preconceito, vou trabalhar para superar a violência, para ser uma pessoa pacífica e tudo mais. Então se alguém for violento comigo, né? Eu não preciso me deixar atingir, porque não é algo que eu precise, é algo que a pessoa precisa, é algo dela, é algo que pertence a ela. Então aquilo lá vem, eu não aceito aquilo lá, então aquilo lá volta para a pessoa. E assim a gente se livra do karma. Então, resumindo, né, o karma ele tem essas duas dimensões, né, as coisas que acontecem no mundo, que eu não tenho como evitar, que são os resíduos, e aquilo que vai ficar guardado, né, na minha mente também como um resíduo, eu posso trabalhar isso a partir do pensamento, né, do raciocínio, né, para que eu seja uma pessoa melhor e aquilo não faça mais parte do meu sofrimento. Né, é algo que eu não preciso mais carregar, eu não preciso mais carregar aquela bolsa, eu deixo aquela bolsa no caminho e ando sem a bolsa nas costas, que é um caminhar mais leve. E como que eu trabalho isso, né, mentalmente, racionalmente, né? De várias formas. Eu posso trabalhar isso ganhando conhecimento, filosofia, por exemplo, é uma coisa excelente, a psicanálise é uma coisa excelente, a meditação também. Então, a meditação é justamente um momento em que eu vou fazer uma autoanálise, né? Então, quando eu medito, a minha consciência ela se destaca dela mesma, né? Então, a minha consciência ela se destaca e olha para ela mesma. E ela começa a se observar. Então ela começa a falar, olha que interessante, aqui tem mágoa, aqui tem medo, aqui tem aversão,
aqui tem apego, né? E na meditação eu posso trabalhar isso, eu posso falar, bom, por que eu tô com mágoa dessa pessoa? Deixa eu dissolver essa mágoa. Por que eu tenho esse apego? Deixa eu dissolver esse apego. E aí, quando eu vou dissolvendo essas coisas, eu vou me livrando desses pesos, vou me livrando do klesha e, consequentemente, eu vou me livrando do karma. E ao me livrar do karma, eu atinjo o estado de samadhi. Eu espero não ter sido muito longo, muito prolixo, né? Porque eu acho que eu repeti algumas coisas ao longo do vídeo, mas como é um assunto complexo, né? Eu quis ser bastante claro. E caso tenha restado alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo para a gente discutir. Agradeço muito por você ter assistido ao vídeo. Até o próximo. Namastê.